Senhor, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração na presença do nosso Deus. Vamos nos colocar em oração nesta hora e agradecer o nome do Senhor. Santo Deus, Pai amado, Pai bendito, nós te damos graças, Pai amado, por estarmos mais um dia, Senhor, na Tua casa, Senhor, mais um dia, Senhor, te louvando e te engrandecendo, Senhor, como somos, Deus, privilegiados, ó Pai, por podermos, Senhor, entrar na Tua presença, Deus. Recebe, Senhor, as nossas vidas diante do Teu altar nesta noite, ó Pai. Senhor Deus, recebe as nossas vidas, os nossos corações, ó Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração, ó Pai. Nós te damos graças, Senhor, consagramos tudo a Ti, Senhor. Declaramos, ó Pai, que somos dependentes de Ti, Senhor. Só o Senhor, Pai amado, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Deus, o nosso socorro, Senhor. Pai amado, as nossas vidas, Deus, estão em Ti, Senhor. Recebe, Papai, as nossas vidas e a nossa adoração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Senhor, pela tua tremenda misericórdia, Pai. Pelo teu amor, Senhor, que reveste as nossas vidas e que nos protege, Pai. Obrigada, Senhor, por ser tão bom, Senhor. Obrigada por ser maravilhoso, Senhor, e perfeito, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo, Senhor. Eu quero entregar esse louvor a Ti agora, Senhor. Tudo, Senhor, para engrandecer o nome daquele que é eterno, Pai. Daquele que é hoje, para sempre, eternamente, Pai, sobre nós, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, nós vamos estar ainda nesse tempo de louvor, nesse tempo de gratidão a Deus. Nós vamos estar trazendo a nossa oferta à presença do Senhor. Você que está nos acompanhando aí pela internet, você que está conosco aqui nesse momento, que você seja abençoado pelos louvores, pela palavra que daqui a pouquinho vamos ministrar. Os irmãos que estão aqui, alguns irmãos aqui conosco hoje, né, tomando os devidos cuidados aí, todos mascarados, né, tomando as devidas precauções, mas em breve eu sei que nós estaremos juntos aqui, cultuando ao Senhor, louvando, engrandecendo o Deus da nossa salvação. Mas por enquanto estamos nesse culto online, né, com a presença de apenas uma parte da igreja aqui, os irmãos que nos ajudam no louvor, no som. Mas louvado seja Deus, porque eu sei que esta palavra, esse tempo que o Senhor tem preparado, nós podemos aí ministrar a palavra, louvar ao Senhor e alcançar muito mais além do que nós pensamos, muito mais além do que quatro paredes, pode alcançar o teu coração aí que está nos assistindo. Então esse momento é um momento de oferta. Se você quer participar, você que está nos assistindo e deseja participar dessa obra, contribuir com essa obra, com esse ministério, você tem uma opção através do Banco Itaú, agência 0278, conta corrente 81388, dígito 6. Conta corrente 81388, dígito 6. Então, se você desejar participar, seja bem-vindo nessa participação, nessa contribuição em nome de Jesus, e os irmãos que congregam nessa igreja possam também fazer a tua oferta também através dessa conta, e os irmãos que estão aqui agora faremos nesse momento, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Se você tem tido falta de alguma coisa, se você tem tido necessidade nesses dias de desemprego, nesses dias de quarentena, nos procure aí, inbox, coloca a tua necessidade, coloca o teu nome, nos chame inbox ali e certamente nós estaremos aí fazendo tudo para também ajudar a tua vida. Então, em nome de Jesus, seja você da igreja, seja você que está assistindo aí nós pelo vídeo, que você possa nos chamar inbox aí e nós queremos também te abençoar, nós queremos ser participante aí das tuas necessidades também em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos estar louvando ao Senhor agora, trazendo a nossa oferta de gratidão ao Senhor.
agradecendo a Deus, já vamos ministrar a palavra, depois de um louvor abençoado desse, né? O Senhor derramando graça sobre nós, nós já vamos orar, já vamos a palavra do Senhor, que está em Efésios 1, capítulo 1, versículo 1 a 14. Mas antes vamos orar na presença do Senhor. Pai Santo, obrigado, Pai, obrigado por podermos, ó Deus, participar da Tua obra. Ó Deus, o Senhor nos chamou, ó Deus, para sermos povo Teu, povo que confia no Senhor. A despeito do momento que vivamos na história, o Senhor nos chama para confiar no Senhor. Confiar é pôr o Senhor por fiador nas necessidades, por fiador, Senhor, ó Deus, em tudo, Senhor. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, pedir, recebe a honra, Pai, recebe o louvor, toda a gratidão do nosso coração. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, desde o princípio ao fim. O Senhor está no controle das nossas vidas, no controle da obra do Senhor. Por isso, Deus, nosso coração esteja descansado. Abençoa o Teu povo que se chama pelo Teu nome. Opera a salvação, opera a restauração, opera a restituição, Pai. Porque o homem foi destituído da glória de Deus, por causa da queda, por causa do pecado. Mas Jesus Cristo nos dá a condição da restituição, do homem novamente ser restituído à presença de Deus, de ser restituído novamente à comunhão com Deus. Ó Pai amado, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o Deus que faz todas as coisas. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por esse momento que a palavra vai ser lida, ministrada. Dá-nos, ó Pai, entendimento. Dá-nos, ó Pai amado, ó Deus, ouvido inclinado para ouvir a sua voz. Recebe agora a nossa oferta de gratidão. Recebe agora, Senhor, as nossas vidas e fala conosco. Os irmãos que estão aqui, os irmãos que nos assistem pela internet. Senhor, Teu Espírito Santo opere, Senhor. Opere cura e libertação. Opera, acima de tudo, salvação, Pai. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ó Deus, por isso, Senhor, nós te pedimos que a Tua palavra atinja o íntimo do coração. Em nome de Jesus, nós oramos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Amém, irmãos? Então, abra a tua Bíblia aí. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 1 ao 14. Efésios 1, do 1 ao 14, diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, quanto aos que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade,
com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Louvado seja Deus. Essa palavra, uma das mensagens mais impactantes de toda a Bíblia. Apóstolo Paulo, escrevendo a carta à igreja de Éfeso, ele traz a profundidade do que Cristo fez por cada um daquele que nele crê. Apóstolo Paulo já declara nos primeiros versículos que ele foi chamado pela vontade de Deus. Que ele foi feito apóstolo pela vontade de Deus. Que ele foi alcançado por vontade de Deus. Nós sabemos que Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo perseguia os cristãos. Paulo não suportava o nome Jesus. Mas quando o Senhor alcançou seu coração, quando a graça de Deus se manifestou na vida de Paulo, caiu por terra não só Paulo, caiu por terra os seus conceitos, caiu por terra os seus entendimentos, caiu por terra a sua força, caiu por terra os seus projetos, caiu por terra a sua própria direção, caiu por terra a sua justiça própria, caiu por terra o Paulo que se vangloriava da sua vida na lei, que se vangloriava na sua dedicação, no seu legalismo, no seu moralismo. Quando a graça de Deus alcançou o coração de Paulo, Paulo se prostrou em terra e reconheceu o senhorio de Cristo, reconheceu a soberania de Cristo, reconheceu o poderoso, ou melhor, o todo-poderoso que quebrantou o seu coração, esmiuçou, como se esmiuça uma penha quando se coloca um dinamite debaixo. E Paulo foi alcançado por essa graça. E Paulo, tendo revelação do poder dessa graça no seu próprio coração, sabendo o que Deus tinha feito na vida dele, ele traz então essa visão universal do que Cristo faz na vida do crente que nele crê, na vida do cristão que entregou sua vida a ele, a Cristo, a Jesus. Nesses 14 versículos nós vemos aqui o que Jesus faz na vida daquele que nele crê. Eu anotei aqui algumas obras de Cristo na vida do crente, na vida daquele que nele crê. Em Jesus, nós nos tornamos agradáveis ao Pai. Em Jesus, nós somos perdoados. Em Jesus, nós somos justificados. Em Jesus, nós somos santificados. Em Jesus, nós somos reconhecidos. Em Jesus, nós somos abençoados. Em Jesus, nós somos fortalecidos. Em Jesus, nós somos purificados. Poderia ficar aqui falando por vários minutos aqui de tantas coisas. Mas aqui no versículo 3 ele fala assim que por Jesus Cristo nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos espirituais estão sobre a tua vida. Estão sobre o teu ser. Sobre a tua vida repousa as bênçãos espirituais que Cristo conquistou por nós. Versículo 3 fala isso. Paulo dá graças a Deus. Bendito é Deus, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo. Nos abençoou com todas.
todas, não ficando nenhuma de fora. Você é um abençoado. Você que crê em Cristo, você é um abençoado. Ninguém pode falar que você é um maldito. Ninguém pode falar isso, porque aquilo, Números 23 diz que aquilo que Deus abençoou, aquele que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Balaão queria amaldiçoar o povo de Deus. Balaão queria trazer maldição sobre o povo de Deus, sobre a herança bendita de Deus. Então ali quando Balaque chama Balaão para profetizar maldições sobre o povo de Deus, Balaão, então, prontamente ele entende que quem foi abençoado por Deus não pode mais ser amaldiçoado, e graças a Deus por isso, porque ele foi abençoado com todas as bênçãos espirituais. Por isso que nós cremos que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós cai por terra toda a maldição, cai por terra todas as trevas, cai por terra todo o mal, toda a condenação, não há mais sobre a tua vida. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que promessa maravilhosa. E Deus fez tudo isso pela sua vontade. Nós vemos por 4 vezes aqui a vontade de Deus revelada aqui em 14 versículos. No versículo 1, Paulo sendo chamado segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Em João 1,13, a palavra de Deus fala que, versículo 12 fala assim, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que creram em Jesus, Deus dá o poder de serem feitos, o poder de serem formados ou transformados filho de Deus, a saber os que creem no nome de Jesus. Aí no 13 vai falar assim, os que não nasceram da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Você nasceu da vontade de Deus. Quando você foi gerado na barriga da tua mamãe, teve ali a vontade do papai, a vontade da mamãe, e nasceu você, essa bênção. Mas quando aprove ao Senhor chamar a vida de Paulo, não era a vontade do papai dele, não era a vontade da mamãe dele, nem a vontade do próprio Paulo, mas era a vontade de Deus. E aqui nesses 14 versículos está clara a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana. Embora o homem resista, lute com unhas e dentes, como Paulo fazia. Quando Jesus chega para ele e fala assim, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não adianta espernear, falando na versão boituvense da Bíblia aqui, né? Nova versão boituvense. Não adianta espernear. Nova tradução, né? Paulo foi chamado. E aqui no versículo 5 fala assim, e que Deus fez tudo isso segundo a sua vontade. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele fez tudo isso pela sua vontade, versículo 5. Depois no versículo 9, irmãos, esqueci o óculos hoje, estou apanhando aqui, mas Deus dá graça em tudo. No versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. O mistério da sua vontade. A sua vontade é um mistério, mas que em Cristo Jesus foi revelada. Foi revelada a vontade do Pai em Jesus Cristo. O mistério da vontade de Deus foi revelado em Jesus Cristo. E qual é a vontade de Deus? Que você seja alcançado com graça, que você seja salvo, que você não se perca, que você entregue a sua vida a Jesus. Porque em Jesus foi dado um propósito, foi dada uma ordem, ou em Jesus está algo a se realizar, a se concretizar, e está se concretizando, está se estabelecendo, que é o versículo 10. A vontade de Deus que em Jesus se torne a congregar todas as coisas, tanto as que estão nos céus,
quanto as que estão na terra. E é esse ponto, amados irmãos, que nos chama a atenção aqui nesses 14 versículos. Cristo, ele veio a esse mundo para tornar a congregar todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Tornar a congregar. Em Adão, as coisas foram dispersas. Em Adão, as coisas foram descongregadas. Estavam no jardim, mas por causa da desobediência, eles foram dispersos. Eles foram tirados do jardim, a terra foi amaldiçoada, os homens carregaram a culpa, mas em Cristo foi dada a função de congregar nele todas as coisas. Nós estamos congregados em Cristo. Nós estamos congregados em Cristo. A igreja está congregada em Cristo. Porque essa é a vontade de Deus. Segundo o mistério da sua vontade, que era o quê? Tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Todas as coisas. Lá no versículo 11 vai falar novamente da sua vontade. Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. O propósito de quem? Daquele que faz todas as coisas. Quem faz todas as coisas? Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Isso é maravilhoso, amados irmãos. Com o fim de sermos, com o propósito daquele que faz todas as coisas, e que traz também para nós um propósito. Qual o propósito? O fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, Deus, que é Deus de propósito, Ele alcança a vida de Paulo, Ele alcança a vida do homem e faz com que esse homem viva o propósito de ser para louvor da sua glória. Então, Ele vem, sela com o Espírito Santo para o dia da redenção. Então, meus irmãos, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra. Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo e poderoso. O que seria de nós se Ele não fizesse tal obra? O Salmo 115, 17 fala assim, que os mortos não podem louvar a Deus. Os mortos não louvam ao Senhor, nem podem, porque estão mortos. Efésios mesmo fala que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Deus falou para Adão, não coma, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. Ele comeu, morreu. É uma publicidade. Quando eu falo isso, eu lembro da publicidade do Romeu, né? O Romeu que vendia queijo, queijo assado na praia, e ele passava vendendo seu queijo, e a publicidade dele era essa, irmãos. Queijo do Romeu, comeu, morreu. Pensa no homem que vendia queijo, irmãos. Pensa no homem que ganhava ali os seus dinheirinhos ali vendendo queijo. A publicidade dele era essa. Queijo do Romeu, comeu, morreu. E todo mundo comendo queijo dele. Mas enfim, amados irmãos, Adão comeu e morreu. E com ele, todos nós morremos. Mas em Cristo se descobriu o mistério da vontade de Deus, que era Cristo vindo para trazer ressurreição aos que estavam mortos, trazer vida no lugar da morte, trazer luz no lugar das trevas, trazer paz no lugar da opressão, trazer bênçãos no lugar da maldição. Essa carta foi escrita à igreja de Éfeso. Nós lemos, hoje de manhã tivemos escola bíblica e vimos que quando Jesus escreve as cartas, a primeira igreja que ele escreve, a primeira carta,
que ele menciona ali é a igreja de Éfeso. E ele fala dessa igreja, amados irmãos, que era uma igreja teológica, bíblica, cristocêntrica, mas que tinha deixado o primeiro amor. Apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja de Éfeso no ano 50, no ano 60. E 40 anos depois, Jesus escreve uma exortação para essa igreja, que era tão bíblica, tão teológica. Paulo elogia também ela, fala que é uma igreja abençoada, uma igreja que é santa e fiéis em Cristo, mas que deixaram o primeiro amor. Mas que deixaram o primeiro amor. Uma igreja tão abençoada, uma igreja que recebeu as bênçãos do Senhor, esqueceu-se do Senhor da bênção. Jesus, lá em Mateus 22, ele vai falar assim, quando os doutores da lei chegam para Jesus: qual é o maior dos mandamentos, Jesus? Jesus vai falar para ele: o maior de todos os mandamentos é: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui Jesus, 40 anos depois, lá em Apocalipse, lá em João, aqui Paulo escrevendo a igreja de Éfeso, agora lá Jesus falando da igreja de Éfeso, através de João ali, escrevendo a carta, deixaram o primeiro amor. Quando o homem, ele busca a bênção em primeiro lugar, ele se esquece do Senhor que lhe deu a bênção. Quando nós sabemos que Deus nos abençoou e tem abençoado, e quando nós esquecemos de olhar para aquele que nos abençoou, aquele que fez todas as coisas, nós tomamos as bênçãos nas nossas mãos e esquecemos, olhamos para a nossa mão e esquecemos de olhar para aquele que deu a bênção. E era isso que estava acontecendo com a igreja de Éfeso, e é isso que o Senhor Jesus então ali exorta, a eles voltarem ao primeiro amor. Paulo fala da igreja em tudo que o Senhor fez, em tudo que o Senhor abençoou, uma igreja abençoada, um povo que o Senhor tinha abençoado com todas as bênçãos, mas que se esqueceu daquele que tinha dado todas as coisas. E lá nós vemos um contraste entre a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna. Enquanto a igreja de Éfeso era ali elogiada pelo seu trabalho, pela sua obra, pela sua fé no Senhor, pela sua centralidade em Cristo, pela sua teologia centrada na Bíblia. O Senhor Jesus ali então fala de Esmirna, uma igreja perseguida, uma igreja que estava passando luta, uma igreja que estava sendo assolada com os falsos judeus, com os falsas teologias, falsas doutrinas. Era uma igreja que estava sendo perseguida por causa de Cristo. E o Senhor fala então para ela: vocês são uma igreja rica, vocês dizem que são pobres, mas vocês são ricos, porque vocês têm o Senhor da bênção acima de tudo. Porque vocês estão sendo perseguidos, estão passando por dificuldades, estão passando por situações, estão passando por situações de afrontas, mas vocês permanecem em Cristo. Então ele faz Jesus ele manda essas cartas, primeiro à igreja de Éfeso e depois à igreja de Esmirna, a primeira igreja, a segunda igreja. E o interessante é que lá, se a gente vê lá, ao que vencer, a Éfeso, Jesus fala assim: ao que vencer, farei com que você desfrute da árvore da vida. Lá do princípio, lá em Adão. E a hora que ele vai falar de Esmirna, ao que vencer,
Eu farei que vocês não tenham o dano da segunda morte. Ele vai falar lá do fim. O Senhor Jesus é aquele que nos abençoa do princípio ao fim. É aquele que nos faz desfrutar da árvore da vida. Ele mesmo é a árvore da vida. E ele também fala do fim, que a segunda morte não vai agir na tua vida, não vai provocar dano na vida daquele que crê em Jesus. A segunda morte, que nós sabemos lá em Apocalipse, que é o lançamento, né, do diabo, da morte e dos seus seguidores no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, amados irmãos, nós somos o povo mais abençoado da terra. O povo crente é o povo mais abençoado da terra. Aquele que crê em Jesus é o povo mais abençoado da terra, porque ele foi abençoado com todas as bênçãos. Mas nós não podemos olhar para as bênçãos e esquecer do Senhor da bênção. Nós não podemos olhar para aquilo que trouxe, que tem nos abençoado, que tem trazido às nossas vidas a bênção do Senhor, e se esquecer do Senhor da nossa bênção. Lembra quando o povo saiu do Egito? Quando o povo vai para o deserto, e quando eles chegam no Monte Sinai, Moisés vai no monte orar, ele fica lá por 40 dias, num certo momento, Deus fala para ele, desce, porque o povo já está apostatando. Um povo que foi tão abençoado, o Mar Vermelho se abriu, Faraó foi vencido. Eles tiveram o livramento do cativeiro, da escravidão. Eles estavam no Egito, trabalhando em troco de comida e moradia, escravos. Saíram de lá com uma fortuna, com um ouro incalculável. E a hora que eles chegam no Sinai, eles levantam um bezerro de ouro. E eles falam assim, foi isso que nos tirou do Egito. Eles olharam para a bênção e se esqueceram do Senhor da bênção. Deixaram o primeiro amor. Olharam para aquilo que os tirou do Egito. As coisas físicas, as coisas circunstanciais. E se esqueceram que acima de tudo aquilo estava o braço forte do Senhor. Inclusive a palavra de Deus fala que o Senhor os tirou com o braço forte do Egito. E eles prontamente esqueceram do braço forte e começaram a olhar para o bezerro. Não foi o bezerro que os tirou do Egito, foi o braço forte do Senhor. Não foi a bênção que nos salvou, foi o braço do Senhor que nos salvou. Embora o Senhor tenha nos abençoado e está nos abençoando, e graças a Deus por isso. Então olha o contraste, amados irmãos, entre a igreja de Éfeso e de Esmirna, que Jesus ali exorta em Apocalipse. O que Paulo fala aqui, a igreja de Éfeso, e o que nós temos que aplicar isso ao nosso coração hoje. Em tudo isso que nós estamos vivendo, em todas essas situações que o Brasil e o mundo está enfrentando, nós temos que olhar para a mão do Senhor. Nós temos que olhar para o braço forte do Senhor. Nós temos que olhar para aquele que faz todas as coisas. Aquele que nos abençoou. E como eu disse, quem Deus abençoa, de maneira nenhuma Ele amaldiçoa. Abençoado está, e permanecerá abençoado para sempre. Porque você foi selado, a palavra de Deus foi selado. Selado fostes com o Espírito Santo da promessa. Selo. Deus não é o Deus que pega a carta, coloca selo e tira o selo. Coloca o selo e tira o selo.
Você crê em Jesus, você está selado para o dia da redenção. Você crê em Jesus, você que crê em Jesus, você está sendo preparado. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. A fidelidade está nele. E quando nós olhamos para a fidelidade de Deus, isso nos constrange, isso nos santifica e faz com que o nosso coração se fidelize a Ele. Amados irmãos, essa palavra é para nós olharmos para o Senhor acima de tudo. Acima das bênçãos e acima das decepções, acima das aflições, acima do coronavírus, acima do desemprego, acima da situação política, acima da situação econômica, acima da situação desse mundo, desse cenário que está sendo preparado para o levante do anticristo. Eu tenho que saber que acima de tudo há um braço forte do Senhor. E a minha vitória não está na bênção, a minha vitória está no Senhor da bênção. Aquele que me faz desfrutar da árvore da vida e aquele que me faz ser livrado do dano da segunda morte. E essas duas igrejas, ele fala do princípio ao fim. Do começo, a árvore da vida, e lá do fim de todas as coisas, a segunda morte. Então, o Senhor traz para a igreja, colocando nas duas primeiras igrejas, ele traz para a igreja da época e da igreja do século 21. Confia no Senhor, porque Ele é o único que pode fazer você desfrutar da árvore da vida que Adão não comeu, não quis comer, e foi expulso do jardim para que não comesse, e o Senhor fechou as portas para que ele não provasse da árvore da vida, porque preferiu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando você olha para Cristo, confia nele, e olha para a sua mão, naquilo que ele pode fazer, ele então faz com que você desfrute da árvore da vida. E você desfrutando da árvore da vida, então lá no final de todas as coisas, o dano da segunda morte não tem poder sobre a tua vida. Porque você comeu da árvore da vida. E o fruto da árvore da vida é vida. Vida e paz. Graça e paz. Satisfação plena em Cristo. Sendo abençoado, como a igreja de Éfeso, não se esquecendo do primeiro amor, amando ao Senhor acima de todas as coisas, e ao seu próximo. E assim como a igreja de Esmirna, apesar de estar sendo perseguida, apesar de estar passando pelas provas, apesar de estar sendo chacoalhada, apesar de estar sendo provada, apesar de estar passando circunstâncias adversas, permaneceu firme. E o Senhor dá testemunho. Enquanto ela falava que era uma igreja pobre, o Senhor fala, é uma igreja rica. E lá na igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia fala assim, vocês dizem que são ricos, mas são pobres. Olha aqui, outro contraste que nós vemos aí. Enquanto uma igreja fala que é rica, Jesus fala, é pobre. Enquanto outra igreja, Esmirna, fala que é pobre, o Senhor fala, é rica. A nossa bênção vem das mãos do Senhor. E acima da nossa bênção, acima das nossas bênçãos, das nossas vitórias, das nossas perseguições, das nossas batalhas, dos nossos leões por dia, 2, 3, às vezes 4 leões por dia, nós temos que saber que sobre nós repousa a mão do Senhor. Não desista, não recue na fé. Não desanime, não volte atrás. Fica firme. Fica firme, como a igreja de Esmirna, fica firme, ainda que sendo provado. Seja bíblico, como a igreja de Éfeso, mas não esqueça que a tua bênção vem do Senhor, não vem do bezerro. Não vem do bezerro. Nossa bênção vem do Senhor, que fez o bezerro. A nossa força vem do Senhor.
Quando falo o Senhor fez o bezerro, estou falando do cordeiro que foi sacrificado lá para o povo sair do Egito com o sangue do cordeiro, que é a figura do que Cristo fez por nós. Que é a figura do que Cristo fez por nós. Fez por você que crê nesse sangue poderoso, nesse sangue puro e precioso, o sangue de Jesus. Que nosso coração esteja firmado no Senhor da bênção. Que nós possamos, como Davi olhando para os montes, ele nunca ia achar o socorro dele. Elevo meus olhos para os montes. Até ele se questionou, de onde virá o socorro? Levando os olhos para os homens, de onde me virá o socorro? Salmo 118 fala, não confiei em homens, não confiei em príncipes, não confieis nos governantes, confia no Senhor de todo o teu coração. Provérbios 3:9. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes nos teus próprios entendimentos. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. A nossa vitória não está em governo deste mundo, mesmo porque Jesus disse para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Porque se fosse deste mundo, irmãos, mas daqui a pouquinho, o Deus Todo-Poderoso vai tornar a congregar em Cristo todas as coisas, das que estão nos céus, das que estão na terra. E nós que cremos em Jesus, já estamos congregados nele. E que você, através da tua vida, você possa ser um instrumento aí para proclamar o Evangelho. Porque a única maneira de alguém se congregar em Cristo é através do Evangelho da nossa salvação. Paulo fala aqui, em quem também vós estáis. Depois de quando? Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. E tendo também nele crido, vocês foram selados. Que você possa descansar nesses dias de aflição, você possa descansar em Cristo. Que você possa confiar em Cristo. Saber que você é um abençoado. Saber que essa bênção, ela veio por graça e misericórdia das mãos de Deus. Então você tem que olhar para a mão daquele que deu, olhar para o Senhor, e não simplesmente para as bênçãos, porque isso que derrubou a igreja de Éfeso, ou isso que derrubou não, que a igreja se manteve, porque Cristo morreu por ela. Mas foi essa causa da exortação de Cristo, para que se arrependesse e voltasse para as mãos do Senhor, aquele que está acima da bênção. Aquele que é o Salvador. Aquele que está acima de todas as coisas. Aquele que é santo e aquele que é fiel. Que nós possamos descansar no Senhor e saber que o Senhor nos deu a provar a árvore da vida e o dano da segunda morte não tem poder na vida daqueles que creem em Jesus. Descanse no Senhor. Espere no Senhor. Confie no Senhor. Mais do que as bênçãos, busque o Senhor da bênção. Mais do que as aflições, busque o Senhor, que faz com que venham as tribulações. Porque a tribulação, ela vem de Deus. Para quê? Porque a tribulação produz perseverança. É Deus querendo te fazer perseverante, experiente, esperançoso. E você reconheça que Deus não é Deus de confusão. Que Deus é Deus fiel.
justo e verdadeiro. Descansa no Senhor, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele tudo fará. Mas confia no braço forte do Senhor. Somos abençoados, sim. O Senhor abençoa sim. Mas que em qualquer momento, em qualquer estação, nós confiemos no Senhor. Seja na primavera, confia no Senhor. Quantos campos estão floridos, confia no Senhor. Mas às vezes é inverno, onde o galho está seco, aonde não há flor no campo, confia no Senhor. Porque aí é demonstração de que você olha para o Senhor e não somente para as suas bênçãos. É uma demonstração que você espera no Senhor. Confia no Senhor. Quer ir para o céu para dar um abraço em Jesus. E não somente para ser livrado do inferno. Não somente para ser livrado da segunda morte, do dano da segunda morte. Não. Porque se nós servimos a Deus somente por medo do inferno, nós estamos olhando só para a bênção. Senhor, eu quero olhar para o rosto daquele que veio a este mundo para salvar um pecador como eu. Então, acima de tudo, amados irmãos, está aquele que nos dá da árvore da vida, está aquele que nos livra do dano da segunda morte, está aquele que está acima da bênção, o teu Salvador. Aquele que tornou a congregar todas as coisas em si mesmo, pelo seu sangue, pela sua morte, pela sua vida, pela sua ressurreição, pelo seu próprio propósito, pela sua própria vontade. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, meus amados irmãos? Que o Senhor nos faça inclinados para a mão dele. Mais do que bênçãos, eu quero o Senhor da bênção. Você pode orar nesse sentido nesta noite? Mais do que as bênçãos, eu quero o Senhor das bênçãos. E quando eu passar por tribulação, por aflição, confie no Senhor da bênção. Como Jó, como Davi, como Abraão. Porque Abraão, Jó, Davi, quando passaram pela aflição, não recuaram, não desistiram, não jogaram tudo por terra, não olharam para trás, porque eles estavam com os olhos fixos no Senhor da bênção. Tudo ia passar, tudo ia passar. Mas a palavra de Deus não ia passar. A vontade de Deus não ia passar. As bênçãos iam passar. Havendo profecias, cessarão. Línguas, cessarão. Dons, cessarão. Tudo cessará. Tudo passará. Mas os que estão olhando para o braço forte do Senhor não serão confundidos quando vier a peleja. Não serão confundidos quando estiverem desfrutando das maiores bênçãos da sua vida. Bênçãos financeiras ou bênçãos profissionais, bênçãos dessa terra. Mas quando você descansa olhando para o braço do Senhor, seja em qualquer momento, você pode falar, você pode orar comigo agora, mais do que as bênçãos,
Eu quero o Senhor da bênção. Mais do que olhar para as bênçãos, do que o Senhor tem feito, faz e fará. Eu quero olhar para o braço do Senhor. Porque o braço do Senhor quem fez tudo isso. O braço do Senhor me tirou do Egito. O braço do Senhor é que me fez desfrutar da árvore da vida. E é o braço do Senhor que vai me livrar do dano da segunda morte. E Ele fez e faz, porque Ele é Deus. Oremos. Pai Santo, Deus eterno, Deus Emanuel, poderoso. Quando nós olhamos Paulo escrevendo para essa igreja de Éfeso, uma igreja que foi abençoada com todas as bênçãos espirituais, uma igreja que foi elogiada pela sua fé, uma igreja que era uma igreja que contribuía com a obra missionária do apóstolo, uma igreja que era bíblica, uma igreja que era cristã, uma igreja que era próspera, uma igreja que tinha tudo, mas começou a se esquecer do primeiro amor, a se esquecer da fonte geradora de todas as coisas, a se esquecer do braço forte do Senhor, que tinha salvado, que tinha liberto, que tinha abençoado. Começaram a se esquecer do Deus forte e poderoso. Começaram a se esquecer do primeiro e grande mandamento, que é amar ao Senhor acima de todas as coisas. Quer na saúde, quer na enfermidade. Apóstolo Paulo, ele declara: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes dele dizer isso, ele diz: eu sei passar necessidade, quando sei também ter abundância. Eu sei passar dificuldades, como também eu sei estar em tranquilidade. Porque ele olhava para a mão do Senhor. Ele olhava para o Senhor. Quando ele era apedrejado, ele não culpava o Senhor. Antes, ele glorificava a Deus e perseguia o seu chamado, perseguia o seu ministério, perseguia e prosseguia em fazer a vontade do seu chamado, do seu Salvador. Ó Senhor, quantas gentes, Pai, quantas pessoas, por causa das bênçãos, esquecem-se de Deus. Por causa das ações, esquecem-se de Deus. Mas, ó Deus, traz sobre nós o equilíbrio, Senhor. Traz sobre nós, ó Deus, uma visão ampla, uma visão abençoada e abençoadora, Senhor. De que acima das bênçãos e acima das tribulações está o Senhor. Está o Senhor. Que nós possamos amar o Senhor acima de todas as coisas. Amarmos, ó Pai amado, ao Senhor, para que possamos amar-nos uns aos outros, para que nós possamos fazer a sua obra com diligência, com temor, com sabedoria. Perdoa-nos, Pai. Santifica-nos, purifica-nos. E queremos olhar para a Tua mão, para a Tua destra que faz proezas, a Tua destra que só faz maravilhas. Olhos fixos em Ti, Senhor. Não nesses dias maus, os dias são maus. Mas que nós possamos olhar para Ti, para que não sejamos confundidos. A Tua palavra fala que os olhos que olham para Ele não serão confundidos, que os nossos olhos estejam em Ti, Senhor. Olhando para a Tua mão, para a Tua destra de poder, não só naquilo que o Senhor pode fazer, mas pelo que Tu és Deus, Tu és Senhor,
Tu és o autor e consumador de todas as coisas. Obrigado, Senhor, por cada irmão que nos assiste, que nos acompanha. Obrigado por cada irmão que está aqui. Obrigado pela igreja. Obrigado, Pai, por esse povo mais abençoado da terra. O povo mais abençoado da terra, o povo que crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado pelo teu favor, imerecido favor. Obrigado, Senhor, que os nossos olhos postos fixamente em ti, a despeito das bênçãos, a despeito das tribulações e perseguições, os nossos olhos estejam postos em ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa os irmãos, abençoa teu povo que se chama pelo teu nome, que o Senhor comprou e que o Senhor, pelo seu próprio poder, levará até o fim, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, pelo teu cuidado, pela tua graça, pelo teu favor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça e a paz do Senhor Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, uma boa semana, medita nesta palavra, medita no teu coração e busque, acima de tudo, o Senhor que faz todas as coisas. E o Senhor, segundo a sua vontade, nos dirija para a glória dele. Amém? Deus abençoe, uma boa semana para a tua vida e para a tua família, em nome de Jesus. Até a próxima.